Dia dos Avós. Hoje no Brasil se comemora o Dia dos Avós. É uma luta de uma idosa chamada Aninhas, uma portuguesa, que andou pelo mundo tentando instituir o Dia dos Avós. E ela conseguiu. No Brasil e em Portugal é comemorado hoje, 26 de julho. E em outros países do mundo, em outros dias. Inclusive na França, tem o Dia do Avô e o Dia da Avó, dias distintos. O que é ser avô? O que é ser avó? O que é avosidade? Como a maternidade, como a paternidade, é uma função na vida do sujeito que tem consequências psíquicas na subjetividade dele. Tem gente que, porque é avó e se transformou e virou avó, conseguiu emagrecer quilos, muitos quilos, para poder ver um neto crescer, para brincar com ele, para correr com ele, para ter vigor. Tem avó que se drogou a vida inteira. Nada justificou abandonar as drogas, nem os filhos. Mas uma neta que veio ao mundo justificou. E ela reduziu o uso da droga para poder ver essa neta crescer. Então, coisas que quando se é mãe e pai, não se consegue fazer. Só se consegue fazer quando se é avô e avó. Sim, gente, porque eu acho que ser mãe e pai, muitas vezes aquele bebê, né, que as pessoas encontram e dizem, ai, que gracinha, que lindinho. Pro pai e pra mãe tá escrito assim na testa, trabalho. E vem alguém, né, na rua, ai, que gracinha, que lindinho. Porque possivelmente pai e mãe, na hora de ser pai e mãe, ainda estão imaturos. Não é à toa as idades que acontecem as coisas na vida da gente. Inclusive, falando em idades, existem avó, que é e avô, que é avô e avó um pouco prematuramente na cabeça deles, que eles ainda se sentem jovens. E aí fala assim pro netinho, né? Fica quietinho, chama de titio aqui perto da gatinha, né? Porque se avô e avó parece que remete ao quê? Tô envelhecendo. Lembro eu como professora na universidade, supervisora de estágio em psicologia comunitária, minhas alunas tiveram uma brilhante ideia, vamos fazer o dia dos avós na escola. Aí vai chegando aquelas avós com silicone, com mega hair, no salto, elas não ligaram, a ideia não batia, a imagem, né? Porque estava esperando o quê? A avó do menino maluquinho, a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, com aquelas mesas cheias de doce, esperando o neto. Hoje em dia a avó pode nem gostar de cozinhar e ligar pro Disque Pizza e porque ela quer ir pra balada, ou então ela quer curtir o neto de outros modos. Existem modos heterogêneos de ser avó e vô, como existem modos heterogêneos de envelhecer. Então, a influência de avós na vida de netos, eu hoje aqui estou em frente a um móvel que era da minha avó, como a minha avó influenciou meu processo de pesquisa no envelhecimento humano, inclusive essa máquina de costura dela é a capa do meu livro, onde eu terminei a escrita da minha dissertação em cima dessa máquina, né? Fiz todo um arranjo que o Bakhtin, que é o filósofo que eu pesquisei, escrevia com fios dialógicos da linguagem, minha avó que teceu roupa para os filhos, super me inspirou. E eu não sou a única. Pesquisadores do envelhecimento narram, tiveram influências profundas de histórias com idosos próximos a si, principalmente com avós. O Ari Seth Cohen, que tem esse ensaio fotográfico que eu super recomendo, de idosos ousados, em cenas incríveis, artísticas, ele diz que foi a avó Bluma que influenciou a vida dele. Então, tem um neto que tatuou uma carta nas costas dele, quando ele descobriu que a avó estava com Alzheimer, ele pegou essa carta dessa avó que exalta ele, que diz que tem orgulho dele, que ele terminou a escola, que ele está indo para a faculdade, ele tatua, faz essa carta. Então, o que esses avós fazem como um legado intergeracional na vida desses netos? Sim, gente, porque esse é o grande legado, essa é a grande herança que um avô e uma avó pode deixar para um neto. Não uma herança financeira que pode ter briga depois na disputa, na partilha, mas esses bens simbólicos de histórias, ninguém vai tirar. Uma arquiteta aqui de Curitiba teve uma ideia genial agora para o Dia dos Avós. Ela lançou como sugestão de presente, até a TV local aqui mostrou, um diário para presentear os avós, para escrever as suas próprias histórias de próprio punho, aonde esse neto vai ter essa letra para sempre. Um sujeito da minha pesquisa, ela dizia assim, imagine um dia um neto ir na prateleira e ver que a avó foi escritora, vai dizer que orgulho, minha avó escreveu. Então, que legado é esse que a gente pode deixar para um neto? E, gente, eu penso uma coisa na vida. Se tem um porquê que a gente erra, né, que é a nossa imaturidade,
É para ensinar, depois tem uma outra chance para ensinar as próximas gerações. E é verdade que tem vô e vó que exercem função de maternidade e paternidade. Né? Se diz assim, ai, vô e vó é a mãe de açúcar, mãe duas vezes, como é que é, o pai e a mãe educa e vô e vó deseduca, né? Deixa fazer o que quiser, estraga. Ai, que bom, porque você vô e vó é muito bom porque vem pra mim só na hora boa, pra fazer o que for da parte boa. Quando é pra educar, eu mando pra casa. Nós sabemos que tem vô e vó que precisa fazer a função materna e paterna, né? Precisa educar esse neto. E quantas histórias que fica inesquecível na vida desse neto, as marcas que esse avô e essa avó deixaram, como um legado, como uma grande inspiração. Então, assim, hoje no dia do avô e da avó, eu quero dizer que ser avô e vó é uma operação de uma retificação subjetiva, coisas na vida que um filho não conseguiu fazer, que um neto consegue fazer, e coisas que um pai e uma mãe não conseguem fazer na vida de um neto, e só um avô e uma avó são capazes de fazer. Então, viva o dia dos avós, a idade dos avós, a voz da razão, né? Umas blogueiras aí, avós subversivas, com uma voz aí nada esperada de um vovozinho, uma vovozinha tradicional. Sim, gente, porque as velhices são heterogêneas e há modos também de ser vô e vó diferentes, né? Não só aquele modelo do velhinho, sacrossanto, assexuado, como essa semana numa live eu discutia com uma escritora que dizia a de 18 e a de 92, né? E a de 92 saía para ir namorar. É possível ainda ter um erotismo, né? Como que esse neto consegue conceber essa sexualidade do vô, da avó? Ai, agora não pode mais. Ai, coisa sem vergonha. Isso não é para você. E aí, esses tempos de pandemia estão me permitindo entrar na casa dos idosos para atendimento online, e ali a família está, e eu propus então essa semana um encontro entre um neto e uma avó. E é onde um pode contar para o outro a sua própria história, e daí ela conta, ele conta, falou para ele assim, conta para ela como é que você está estudando agora, ele pelo computador, né, aulas online, e a gente mostra para ela por foto um mouse, porque ele diz que na hora da aula ele tá lá no mouse, a professora pede para entrar, ele fica confuso entre o mouse e o caderno para tirar o som, contando para ela as questões hoje da contemporaneidade. E eu falo para ele assim, pergunta para ela como é que ela estudou, né? Ela diz assim, eu não fui para escola. Foi meu irmão mais velho que me ensinou. Ele, surpreendente. Eu digo, por que surpreendente? Ele, não conheço ninguém que não foi para escola. Olha, gente, que lindo que proporciona os abismos intergeracionais. E eu disse para ele, nós estamos tendo encontro intergeracional. Ele, quantas letras? E, inclusive, quando ela conta o nome de quem foi o professor dela, um irmão, que no caso, tio-avô dessa criança, e aí nós escrevemos, porque é em japonês, ele pega uma caixa, que vai estar aí na sequência desse meu vídeo para vocês, ele escreve o nome desse tio-avô. Então, imagine uma criança de 7 anos ter contato com um tio-avô, que com quase 90, por encontros intergeracionais por abismos. Então, há que se aproximar as gerações, e para aproximar as gerações nós temos que ser plásticos, móveis, flexíveis com as diferenças do que é valor numa geração e do que é valor numa outra geração. Se nós ficarmos com esse papo de certo, errado, bonito e feio, nós vamos afastar as gerações. Então, a partir desse encontro intergeracional dessa semana, ele vai poder contar lá na sala de aula, olha, encontrei com a Bachan online, no atendimento, né, com a psicóloga, e ela vai poder saber como está o mundo para além daquela cama que ela insiste em não sair. Então, que voz tem os avós? É a idade de ser avô e avó? Avosidade. Que voz é essa que vai marcar as vidas dos netos e dos avós em relações que são verdadeiros bens e heranças simbólicas? Feliz dia para quem é avô, para quem é avó e para quem faz função da avosidade.